Então, a primeira atividade A atividade começa com um poema do Mário de Andrade, que é... Amanda chegando. Peraí. Vou apresentar para vocês. Dá para ver aí o poema? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, sim. Sim? É um poema do Mário de Andrade, um poema modernista, né? Que a gente precisa, na verdade, vamos tentar entender ele de um modo geral, para depois a gente ir para as questões. São poucas questões, ok? Vamos fazer a leitura por estrofe? Vamos dividir? Quem pode começar? Eu falo primeiro. Gabriel. Karina, segundo, ok. Terceiro. Marília. Quarto, Liliane. Quinto. Quem pode? Anthony? Ok, Anthony. E o último. Não, Marília já tá. Quem tá faltando? Amanda. Ok. Pode começar. Beleza, eu vou começar aqui, ó. Eu sou um escritor difícil, que há muita gente enquisila. Porém, essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nessa escuridez. Ok. Antes da gente continuar a leitura, o que quais informações eu tenho nessa estrofe? Mas levando em consideração o lema modernista. Então, antes da gente entrar para a discussão, qual é o grande lema do modernismo? Qual que é... por que surgiu o modernismo? Que já é algo que a gente vem discutindo há muito tempo. Porque eles queriam acabar com aquele padrão parnasiano, que era o negócio de arte pela arte. A galera fazia uns poemas muito métrico, tudo bonitinho, e tipo, eles não queriam meio que passar mensagem nenhuma, que é exatamente o que o modernismo faz. Eles meio que faz crítica social, esse tipo de coisa, leva uma reflexão, aquele lance lá da epifania. É mais isso, né? Eles estão aí mais para levar reflexão, eu acredito, o modernismo. Certo. Quebrar um padrão de poesia que existia, certo? Que era parnasiano. Mas, se o lema do modernismo é quebrar um padrão, então a gente espera que o tipo de linguagem de um poema modernista seja como? Mais acessível, ou seja, mais fácil de ser compreendida ou mais difícil? Mais fácil, né? Mais fácil. Só que aí, nesse caso, a gente encontra um pequeno probleminha, porque o Mário de Andrade é um escritor modernista. Esse poema é um poema modernista. E ele mesmo se intitula como um escritor difícil. E por que será isso? É algo que a gente tem que pensar ao longo da leitura. E do ponto de vista do leitor, porque de fato ele é um escritor difícil, o Mário de Andrade, ou pelo menos, com base nesse poema, é um poema difícil de ser lido? E se é, por que que é? Se não, por que não? Eu, particularmente, para mim foi complicado de entender esse poema, porque eu acho meio complicado as palavras que ele usa. As palavras, né? Ok. Então, é um poema do modernismo, com a intenção de quebrar um padrão de estética, de também ir contra aquela questão da linguagem mais rebuscada. Porém, ele mesmo se utiliza de uma linguagem menos acessível e se intitula um escritor difícil, né? Então, o grande porém está aí. Por que será que isso acontece? Então, é algo para a gente pensar ao longo da leitura. Então, quando a gente terminar a leitura, a gente vai conversar sobre essas coisas, ok? Ok.
Segunda estrofe, quem ficou de ler mesmo? Eu. Karine. Pode ler? Pode. Tá ok. Cortina de brim caipora, com teia caranguejeira e enfeite ruim de caipira. Fale fala brasileira, que você enxerga bonito. Tanta luz nessa capoeira, tal e qual numa gupiara. Ok, deixa eu só... Eu acho que tem alguém querendo entrar, só um minuto. Ou não, acho que não. Aqui, ó. Gente, eu tô ficando doido. Peraí. Acho que é o Moisés. Oi, Moisés. Richard. Então, ó, nós fizemos a leitura de 2 estrofes. Nessas 2 estrofes, quais informações a gente pode pegar para falar com relação a alguma crítica que ele esteja fazendo? Porque um poema modernista tem essa questão de criticar algo, né? O que será que ele está criticando? Que informação nós temos nas 2 primeiras estrofes? O que vocês acham? Ó, eu sou um escritor difícil, que há muita gente inquisila. Essa palavra inquisila significa o quê? Tá aí na apostila. Inquisila, incomoda, importuna. Então, ele está se denominando um escritor difícil que incomoda aí bastante gente. E ele fala, porém, essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra luz nessa escuridez. O que ele quer dizer com isso? Na opinião de vocês? As pessoas Isso falam seria que uma crítica ao parnasianismo? É uma crítica sim, mas o que de fato ele está criticando? Se ele fala, tudo bem, as pessoas falam aí que ele incomoda porque ele escreve difícil, mas ele fala que essa culpa é fácil de acabar. É só tirar a cortina que entra a luz. O que seria esse tirar a cortina? Talvez meio que tirar o preconceito, talvez, que a galera tem com a escrita dele, porque talvez exista um negócio que eu aprendi esses tempos, é preconceito literário. A galera fala, só porque de tal autor deve ser ruim. Aí, tipo, ele quer dizer pra galera não ter preconceito. Na verdade, abrir os olhos, seria essa palavra? Né? Tentar enxergar de uma outra forma, né? Sim, O que ele escreve. Ok. E depois ele fala cortina de brim caipora, com teia caranguejeira, enfeite ruim de caipira, fala brasileira, que você enxerga bonito, tanta luz nessa capoeira. E aí na segunda estrofe ele dá algumas recomendações, né? O que ele pede para que se faça, para que de fato essa cortina seja aberta e as coisas sejam esclarecidas? Quando ele fala, não é qualquer cortina, é cortina de brim caipora. Esses termos sugerem o quê? Ó, com teia caranguejeira e enfeite ruim de caipira. Por que esses termos? Brim caipora, teia caranguejeira e enfeite ruim de caipira. Por que esses termos, especificamente? Ele estava usando a linguagem lá atual do, tipo, as coisas comuns do cotidiano? É comum e do cotidiano essas palavras? Dá uma olhadinha. Não sei. Pelo menos agora não. Agora não, né? Mas a gente não fala por aí, brinca e fora, direto, né? Não, é específico, mas a gente percebe que é algo específico da cultura brasileira. Não é nada de estrangeiro, não é nada de fora. Então, quando ele fala que tem que abrir essa cortina, na verdade é abrir os olhos para a cultura nacional. Né? E ele começa a falar disso, a cortina de brim caipora, com teia caranguejeira, enfeite ruim de caipira. E aí ele fala, fala brasileira. Porque isso é muito forte no poema, fala brasileira, quer dizer, fala a nossa língua. Por quê? Porque lembra
de quando eu comecei a conversar com vocês sobre o pré-modernismo e quando foi que surgiu essa ideia de modernismo, que na verdade surge da Europa, vocês lembram disso? Das vanguardas europeias? Acho que tem gente querendo entrar. Arthur. Lembra? Das vanguardas? Que na verdade alguns escritores foram para a Europa e trouxeram da Europa essa ideia de um novo jeito de fazer poesia, e aí isso começou a ser incorporado aqui no Brasil. Só que chegou uma fase do modernismo, especificamente na segunda fase, eles sentiram uma necessidade muito grande de tornar a poesia mais brasileira. Vocês lembram dessa discussão nossa? De poesia, de literatura brasileira para os brasileiros? E deixar um pouquinho de lado essa questão, essa coisa de imitar o que vem de fora. Vocês lembram disso? Lembra ou não? Oi? Eu não lembro não, professora. Não? Então, qual que é a grande diferença, então, entre o pré-modernismo e o modernismo, segunda fase? O pré-modernismo, ele tinha o objetivo de inovar a poesia, mas ainda com muita influência europeia. Quando chega a segunda fase do modernismo, eles percebem que eles precisam de uma poesia nova, sim, com certeza, só que mais nacional, mais brasileira. E aí tem essa ideia de que a poesia seja acessível para todo mundo, que traga aspectos mais nacionais e não nada copiado da Europa ou do estrangeiro. Então, é justamente nessa perspectiva que ele está falando, né? Dessa necessidade de tornar a poesia mais brasileira, né? Com características brasileiras. Você olhar para a poesia e falar, é brasileira, porque tem a linguagem é brasileira, porque traz características da cultura brasileira e não mais valorizar aquilo que vem de fora. Porque, principalmente nessa época, as pessoas, e acredito que muito para que uma pessoa que seja considerada mais intelectual, sempre tinha que ter um ar de estrangeirismo, assim, ou falar francês, que na época era mais francês, né? Então, assim, para você ser intelectual, você tinha que entender termos em francês, tinha que ter algo da cultura europeia em você, para que você fosse considerado um intelectual. E a segunda fase do modernismo quer a quebra disso, dessa visão. Então, esse poema do Mário de Andrade, ele vai muito de encontro a essa quebra, de quebrar aquilo de quebrar essa coisa, de valorizar o que vem de fora e criar a nossa própria literatura. Entende? Ficou claro? Pelo menos Sim, até sim. aqui? Uhum. Ficou? E aí, ele fala, né? Fale, fala brasileira. Ó, fale no verbo imperativo. Quer dizer, não fica usando na literatura termos estrangeiros. Não tem porquê. E você que enxerga, que você fala brasileira, que você enxerga bonito, tanta luz nessa capoeira. Então, quando você começa a enxergar a sua própria cultura, então é quando você começa a abrir essa cortina para entrar luz. E aí você conseguir expandir o seu olhar para uma nova cultura, para um novo jeito de fazer poesia e um jeito especificamente brasileiro. É bem isso que ele quer mostrar, né? Tal e qual. Quem que ficou de ler essa estrofe para a gente discutir? Eu, Pro. Pode ler. Tá. Tal e qual, numa gupiara. Mistura tudo num saco, mais gaúcho maranhense, que parar no Mato Grosso. Bate este ângulo de caroço, ver sopa de caruru. Ok. Então, na verdade, o que ele está dizendo aí é que o que ele está fazendo? Ele está pegando diversas culturas brasileiras e está misturando tudo num saco, como se estivesse fazendo uma sopa,
e criando esse poema, porque a gente tem expressões aí, principalmente as expressões que a gente fala que não são do nosso cotidiano, que são regionais. E talvez por isso a gente não conheça, porque não faz parte da nossa região, né? Por exemplo, ó, Gupiara, é o quê? Tem lá no vocabuláriozinho, depósito de cascalho em regiões elevadas. Então, quando ele fala aqui, ó, você que enxerga bonito tanta luz nessa capoeira. O que quer dizer capoeira aqui? É a dança, a capoeira? É a isso que ele se refere? Que outro significado teria a palavra capoeira? Alguém pesquisou? Ou não? Alguém sabe? Se não sabe, fala. Não, professora, não sabe. Oi. Tipo, eu como capoeirista, eu posso tentar, tipo, explicar que assim, tem vários, tipo, formas de falar capoeira. Tem como arte, cultura e diversão. É o nosso patrimônio brasileiro. Pra mim, eu acho que ele quis dizer isso, que é nossa arte, nosso patrimônio. Tá, eu não tô reconhecendo a voz. Quem é que tá falando? Eu, o Vinícius. Ah, o Vinícius. Ok. Capoeira também é uma gaiola. Uma gaiola que geralmente as pessoas prendem as aves. E se a gente for pensar numa gaiola, a estrutura de uma gaiola, é completamente possível de que se entre luz, porque ela não é completamente fechada. Certo? Ok? Então, quando ele usa esse exemplo de capoeira e também tal qual numa gupiara é aquele cascalho que não tampa muito a terra. Cascalho, você sabe que são pedacinhos de lasquinhas de pedra, né? Então, eles chamam de gupiara em uma região onde quando não tampa completamente o solo, então fica ainda... o solo ainda fica visto, né? Então, completamente possível de que se entre luz ali. Então, ele só usa esses exemplos para dizer isso, né? Para comparar. Abrir a cortina, se você abrir a cortina, você vai ver a luz, assim como a luz entra numa capoeira, né? Que seria uma gaiola, assim como entra numa guapiara, porque existem brechas, existe a possibilidade de entrar a luz, mas quando a cortina está fechada, não. Mas se você abre a cortina, e nesse caso é uma analogia para que você abra os olhos também, né, para o novo, então você aí começa a enxergar algo que você não enxergava antes, que é a valorização à nossa própria cultura. Ok? Até aí eu ainda ficou confuso. Ok. Então ele fala que pega, né, várias expressões e de fato ele faz isso. Ele faz como se fosse uma sopa. Ele mistura tudo e transforma em um poema. Quem ficou de ler a quarta estrofe? Eu, Liliane, ok. A vida é mesmo um buraco. Boba quem não é tatu. Eu sou um escritor difícil, porém culpa de quem é. Todo difícil é fácil. Basta a gente saber. E nessa estrofe, ó, a vida é mesmo um buraco. Boba quem não é tatu. Eu sou um escritor difícil, porém a culpa de quem é? Todo difícil é fácil. Basta a gente saber. Só uma coisa. Vamos ler a outra estrofe, porque uma completa a outra e fica mais fácil de discutir o significado. Pode ser? Uhum. Faz a leitura da próxima. Tá. Bagé, Piché, Chué, o Xavier, de tão fácil virou fóssil. O difícil é aprender. Virtude de Urubutinga, de enxergar tudo de longe.
não carece vestir tanga. Ok. Para penetrar no meu caçangé. É que uma tá completando a outra. Você sabe o francês, Sing, mas não sabe o que é guariba? Pois é, macaco, seu mano, que só se sabe o que é da estranja. Então, se a gente pegar essas 3 estrofes, a crítica fica mais clara. Por quê? Quando ele fala que tem alguns versos que exprimem mais críticas do que outros. Então, aqui na primeira, quando ele fala, todo difícil é fácil, basta a gente saber. O que vocês entendem por esses 2 versos? Quando ele fala, todo difícil é fácil, basta a gente saber, o que ele quer dizer com isso? Quando que uma coisa é difícil? Se a gente for pensar no modo geral, quando você não sabe, certo? A partir do momento que você toma conhecimento daquilo, aquilo se torna fácil. Não é assim que funciona? Sim. Então é isso que ele quer dizer. As pessoas de primeiro olham e acham difícil. Mas ele fala, tudo difícil é fácil, basta a gente saber. E depois ele usa essas palavras que, na verdade, estão colocadas aqui de forma aleatória, mas o que importa é a forma como elas estão rimando. Ó, Bagé, Piché, Chué, ô Xavier, de tão fácil virou fóssil. O que é fóssil? O que significa fóssil? Essa palavra eu creio que não fuja muito do nosso cotidiano. A gente sempre fala, foram encontrados fósseis de dinossauro, não sei aonde, não sei o quê. O que são fósseis? Vamos pensar assim, fóssil é algo que está à mostra ou que está bem escondido, ali, enterrado, e você precisa procurar muito para conseguir encontrar? Alguma coisa que está escondida. Que está escondido. E é justamente essa relação que ele quer fazer não com o poema, mas com a cultura nacional. Que a cultura, ela vem sendo encoberta pelo estrangeirismo, né? Então ele fala de tão fácil que virou fóssil, ou seja, ficou escondida, ficou tampada, ninguém vê, entendeu? E aí ele coloca uma crítica aqui, o difícil é aprender. Então ele te fala, ao mesmo tempo que ele fala que ele se denomina um escritor difícil lá no início, e a gente sabe que ele faz isso de uma forma irônica, porque ele não se considera nada difícil. Ele fala que ele não é difícil. Você que precisa entender o que ele está querendo dizer. Então, ele não é difícil. É você que não entende. É bem isso que ele... Como se fosse um tapinha na nossa cara, assim, sabe? Eu sou difícil? Não sou. Você que não entende. Você que não enxerga. Você que ainda não abriu a cortina para o novo. É justamente isso que ele está querendo deixar claro no poema. Ó, o difícil é aprender. Virtude de urubutinga, que é um urubu grande, de enxergar tudo de longe. Não carece vestir tanga. Então ele fala que as pessoas não tentam enxergar de perto a própria cultura. Vê, mas vê muito de longe, muito superficial, não entra em detalhes. E por isso que não conhece essas palavras que ele coloca aqui. São culturais, são palavras brasileiras, são da nossa língua. E quando eu perguntei para vocês de início, o que dificultou? Por conta das palavras. As palavras não são do nosso cotidiano. Ok, mas são palavras brasileiras, são palavras da nossa cultura. Então, o que é difícil? Difícil é entender. Ele que é difícil? Ou é você que não entende sua própria cultura? Entendeu? Então, há uma grande crítica aí nesse aspecto. Ao próprio brasileiro. Poxa vida, você não conhece a sua cultura. É isso que ele quer dizer pra gente. E aí, no último, ele enfatiza, para penetrar no meu caçangé é o... Deixa eu ver se tem aqui o significado. Não tem, mas não, tem sim, ó. Pejorativamente o português falado ou escrito errado.
né? Para penetrar no meu caçangé, você sabe o francês, sing, mas não sabe o que é guariba, porque tanto sing quanto guariba significam macaco. Então você sabe, conhece uma expressão que é em francês, mas não conhece uma expressão que faz parte do seu próprio idioma? E ele fala, pois é, macaco, ser humano, que só sabe o que é da estranja. E aí ele termina falando que as pessoas, por fim, acabam valorizando, entendendo e sabendo só aquilo que vem de fora e não olha de perto para sua própria cultura. Essa que é a grande crítica social aqui expressa. Vocês haviam pensado nessa possibilidade? Como é que foi durante a leitura? Eu queria ouvir de verdade a opinião de vocês, não importa se não tiver. Foi difícil para interpretar, Por quê? porque as palavras são muito difíceis. Aí você acaba entendendo de uma forma que não é. Uhum. Você coloca coisas que não tem nada a ver, às vezes. Você percebe que ele colocou essas palavras que a gente considera difícil, de um jeito proposital, só para jogar na nossa cara o que a gente não sabe? Vocês conseguiram perceber isso? Tipo, quem lê, a princípio, acha difícil. Então, por isso que ele se denomina, né, escritor difícil. Mas ele usou termos do nosso idioma. Como assim é difícil? Não é difícil, é você que não conhece. Então, ele tem esse sarcasmo, assim, para com o próprio leitor, sabe? Só para jogar na nossa cara que a gente não conhece o suficiente a nossa própria cultura. Nossa, eu tinha entendido errado. Eu tinha entendido que ele falou que outras pessoas não conhecem a cultura de outras pessoas. Como assim? Tipo assim, lendo o texto, Região para região? o que eu entendi é que, tipo assim, por exemplo, eu sou brasileira, mas eu não entendo a cultura do outro, porque ele coloca várias coisas diferentes. Aí eu tinha achado que era isso. Sim. Mas agora ficou claro que, na verdade, o que ele quer dizer é que nós não conhecemos a nossa própria cultura por valorizar mais o que vem de fora? Eu também entendi algo diferente. Tipo, eu achei que ele estava falando sobre a cultura brasileira, mas não para os brasileiros, como se a gente não conhecesse a nossa cultura, como se ele estivesse falando para outros, entendeu? Ah, sim, para os estrangeiros que não conhecem a nossa cultura. É. Mas na verdade ele fala com o próprio brasileiro mesmo. Porque, para você ver, somos todos brasileiros, certo? Fizemos a leitura do poema. Gente, como foi? Foi difícil, eu não conheço esses termos. Mas ele sabia que a gente ia achar difícil. E ele só queria jogar isso na nossa cara mesmo, de algum jeito. Para dizer, olha, você que não entende. Tô Eu não sou nada difícil, é você que não entende nada. Entende o sarcasmo? Tô chateada. Entende? Oi? Tô chateada. Eu também fiquei super chateada. Mas você vê que o jogo de palavras é muito proposital, né? Para dar sentido a essa crítica mesmo que ele quer expandir, né? E dizer mesmo, ele afirma lá, eu sou um escritor difícil, mas a gente sabe que aí tem ironia, né? Ele não se considera difícil, ele considera você um ser que não entende nada da sua cultura. E por isso, esse poema. Que, na verdade, é um tapinha na nossa cara, como brasileiros, mas é fantástico, né? Se a gente for pensar na construção e como ele vai levando você a essa crítica, é impressionante. E vai ter gente até que nem vai entender nada disso, entendeu? Que é pior ainda. Na última questão. Entende que existe essa crítica. Oi? Perdão. Na última questão, eu coloquei algo parecido, que falava o que era. Calma aí, deixa eu ver aqui. Falava o que tinha passado pra gente, qual a imagem que a gente tinha, né, do que a gente tinha entendido, algo assim. E aí eu coloquei isso, mais ou menos isso, que os próprios brasileiros não dão valor à sua cultura, isso acontece até hoje. Isso, se for ver, isso acontece até hoje. E a crítica é justamente com relação a isso.
Acredito que a partir do momento que esse poema fique mais claro na sua cabeça, aí as questões elas vão fluir assim com mais facilidade, né? Ok? Podemos ir para as questões, então? Vocês estão com a apostila aí? Uhum. Com a do amarelinha do segundo bimestre? Sim. Sim? Ou com o formulário aberto, porque eu não coloquei no slide, mas se vocês quiserem, eu abro o formulário aqui. O que vocês querem que eu abra o formulário? Ou vocês estão com a apostila? Abrir formulário, professora. Ok, peraí. Tentar achar o formulário aqui, rapidinho. Alguém bateu aqui? Dá para ver aí? Tá todo mundo vendo? Dá para enxergar, sim. Ok. Então, a primeira questão, aí tinha o poema, né, e tal, dizia, aqui é só para você, o poema de Mário de Andrade apresenta uma reflexão sobre a criação de uma expressão literária brasileira, envolvendo questões que passam pela busca e imitação de modelos estrangeiros, na verdade era né? Pelo desconhecimento da língua portuguesa utilizada no Brasil. Vocês percebem que aqui, nesse trecho, se você lesse com maior atenção, ele já te daria algumas dicas de como interpretar? Vocês perceberam isso? Ó, imitação de modelos estrangeiros pelo desconhecimento da língua portuguesa utilizada no Brasil e pela construção da identidade nacional. Releia o texto para responder as questões. Então, aqui ele dá uma prévia, assim, de como que ele quer que você enxergue esse poema. Era uma dica, né? E aí você colocaria, ok, tá. E aí aqui pede, pesquisa o significado da palavra lundu e qual o efeito de sentido que o termo possibilita ao poema. Então, primeiro, o que é lundu? Vocês pesquisaram, que eu vi. O que seria? É uma dança de origem africana, né? Algo do gênero. Isso, é uma dança de origem africana. Então, só que ele colocou lá no título, Lundu do escritor difícil. Ele poderia ter colocado canção do escritor difícil. Ou por que de repente ele colocou esse termo aí? É um termo africano, certo? Mas foi introduzido no Brasil, né? Assim, quando os escravos foram trazidos. Então, faz ou não faz parte da nossa cultura? Faz parte, né? Porque veio junto com os africanos. Há muitos, sei lá, centenas de anos atrás aí, quando começou-se a escravidão. Então, se introduziu aí a nossa cultura, assim como várias coisas de origem africana, como comidas, religião e etc. Por que de se colocar esse termo no título do poema? O que vocês acham? Que sentido que ele quis possibilitar? Levando em consideração tudo que a gente acabou de discutir sobre colocar expressões que valorizem mais a nossa cultura do que outras culturas. Na verdade, tem duas coisas aí a se pensar. Por que será que ele colocou?
que vocês chutam aí de resposta? Eu lembro que, tipo, quando eu fiz, eu coloquei. Eu não tinha feito toda essa reflexão, obviamente. Mas eu meio que. Meu raciocínio era que ele meio que dança com a língua. Eu não sei explicar, mas como se fosse uma apresentação no poema. Eu não sei explicar. Você estivesse Mas é mais ou menos brincando com as palavras? mais ou menos isso. Tipo, pra fazer alguma coisa bonita e meio que dançando no idioma. É mais ou menos isso, meu Tipo, raciocínio. sambando na nossa cara, né? Na verdade. Mas, na verdade, faz sentido também, mas acho que, na verdade, tem vários intuitos aí. Um deles é empregar um termo que seja desconhecido pelos próprios brasileiros. Porque lundu, alguém não precisou pesquisar no dicionário? Já sabia o significado? Ou todo mundo teve que pesquisar? A primeira coisa que eu fiz quando eu vi o poema, o título foi Que diabo é lundu? Que diabo é lundu? Então, quer dizer, eu vou colocar uma coisa aqui, ó, que é da nossa língua e que eles não vão saber. Eles vão ter que ir lá no dicionário procurar. Aí eu vou esfregar na cara deles que eles não sabem de nada. Tipo, já começa por aí, entendeu? E usar um termo que, de fato, seja algo da nossa cultura, mas que está coberto, que está atrás das cortinas, como ele mesmo disse. Então, existem coisas da nossa própria cultura que a gente não enxerga, que estão cobertos, estão lá atrás da cortina, e você se recusa a abrir essa cortina para enxergar. Então, a utilização desses termos é justamente para isso, certo? Agora, uma outra coisa, que eu estava olhando as respostas e eu vi que alguns alunos tem um site lá chamado Brainly que dá as respostas. Só que cuidado, porque aquele site dá umas respostas muito genéricas. Então, por exemplo, lá ele coloca o significado da palavra lundu e fala assim que ele usa porque ele está misturando várias culturas. Como assim? Ele não mistura nenhuma cultura. Ele está falando da nossa cultura brasileira. Talvez ele misture por ser africana, mas como foi introduzida ao Brasil há muitos anos, ela é parte da nossa cultura, a palavra lundu. Então, na verdade, não sei quem que responde lá, mas tome cuidado com algumas respostas, porque são muito genéricas, né? Deu para entender a utilização desse termo? Sim. Então, por que utilizar? Quem pode parafrasear? Alguém? Ele fez exatamente como você disse, professora. Ele, tipo, ele já começa com essa crítica ao leitor já no próprio título do poema. Tipo, esses caras são trouxas, não sabem nada do próprio país. Exatamente. Só para jogar na nossa... É muito sarcástico esse poema. Só que para perceber esse sarcasmo, você precisa refletir muito sobre isso, porque não é um sarcasmo explícito, assim, que você lê e já entende, ele quer dizer isso. Não, vai com calma, vai analisando, que aí você chega onde ele quer que você chegue. E a B diz o seguinte, no primeiro verso, o eu lírico se coloca na posição de um escritor que incomoda muita gente. E a gente discutiu isso. A partir do que é apresentado das demais estrofes, por que isso acontece? Por que ele diz que ele incomoda muita gente? Porque ele usa as palavras da cultura brasileira que a galera não entende. A galera fala, mano, olha esse maluco aqui, fica usando uns negócios que ninguém sabe, mas, tipo, ele faz isso de propósito. Exatamente. É difícil porque ele incomoda muita gente, porque as pessoas não entendem o que ele escreve. E querendo dizer ainda que não conhece sua própria cultura. Né? Ok?
Aqui na C, explique o motivo da palavra Xavier vir entre aspas e as palavras Bagé, Piché e Chué não. Aqui, vamos pegar onde ele fala exatamente isso. Ele fala, basta a gente saber. Bagé, Piché, Chué. Ô, Xavier. Por quê? Porque eu não sei se vocês foram ao dicionário pesquisar Bagé, Piché e Chué, mas tem significados. Bagé, além de ser o nome de uma cidade, né? Significa também algo solitário. Piché é um mau cheiro. E Chué, eu não lembro. Não lembro agora. Mas assim, não interessa muito o que significa. Ele só colocou porque uma rima com a outra. Vocês perceberam aqui? Perceberam? Sim. Ele só colocou para rimar, nesse caso. E colocou Xavier. Ô, Xavier, esse Xavier tem um significado? Seria o quê? Quando ele fala... Professora, sabe o que eu coloquei? Aí eu coloquei que Xavier, não sei, é porque eu não vi. Tipo assim, pra mim seria o nome mesmo, Xavier. Sim, exatamente. Ele escreveu como se fala. Tipo, é exatamente isso. Seria o nome Xavier, nome de alguém. Como a gente percebe quando ele fala, ô Xavier, esse ô, ele não é para chamar alguém, né? Ô Xavier, a gente, é o jeito que a gente fala, é como nós pronunciamos. Ele quis colocar do jeito que nós falamos, mas mais para rimar com as palavras que ele havia colocado anteriormente, né? Então, por isso que ele colocou entre aspas, porque não está escrita da forma correta. Ok? Vocês entenderam essa parte? Sim. Sim. E a D fala, qual o tema principal tratado por Mário de Andrade que o poeta critica em seu poema? A gente falou basicamente disso o tempo todo, mas se a gente for sintetizar, resumir tudo que a gente discutiu, qual é a crítica? O que é que ele está criticando? Ele está criticando a galera que desconhece a própria cultura e que meio que inferioriza a própria cultura e valoriza mais a de fora. E ele acha isso totalmente inadmissível. Ok, exatamente. Todo mundo concorda com essa visão? Ok? Sim. De acordo. Então tá bom. Aí tem a última questão, ó. Na verdade, não, penúltima, né? No poema há uma alteração estrutural no que se refere ao uso dessa. Essa questão eu achei bem complicada, para falar a verdade. Mas assim, vamos lá. Tentar esclarecer. Quando a gente fala em alteração estrutural, a gente pensa em quê? No que a gente precisa pensar quando a gente está falando de poema? Bem, falei de poema, falei de estrutura. O que vem na minha cabeça? A forma como o poema foi escrito? A forma como foi escrito. Ok. Então, se a gente for ver, ele utiliza a métrica no poema? Vamos lá, é um poema modernista. Existe não usa essa coisa de métrica, de todos os versos terem ali o mesmo número de sílabas? Não, isso é coisa do parnasianismo. O modernismo vem quebrar isso. Então, não tem alteração porque ele nem usa. Certo? Ele nem começa a fazer o uso disso. Mas com a questão da rima, e a gente pode perceber... Quer ver? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, nessa primeira estrofe, alguma palavra rima com outra? Assim, as palavras finais de versos? Existe rima? Sim. Quais seriam aí as rimas? Seria a difícil, fácil, escuridez. Vez com escuridez, só que inquisila não rima muito com cortina, certo? Então, é assim, até tem rima aqui, ó. Algumas palavras rimam com outras. Aqui na segunda, existe rima? Tem aqui, ó, caranguejeira rimando com brasileira, mas só. Ou outra palavra rima com outra?
Não, acho que nenhuma mais não precisa. Não. Então, vamos olhar somente para essas duas. Vai. Então, eu percebo que aqui, ó, na primeira estrofe, existem 4 palavras, né? Então, existem 2 esqueminhas de rimas aqui, ó. Mas aqui existe só um esquema de rima. Então, ele, com relação à rima, ele segue uma estrutura? Porque lembra dos poemas parnasianos, que era tudo rimando certinho, tipo, rima A, B, B, A, né? Vocês lembram desse esquema de rima? Sim. Que o primeiro rima com o terceiro e o segundo rima com o último, no caso lá dos sonetos. Então, mas aí você percebe isso em todas as estrofes. Aqui eu percebo que ele coloca a questão da rima, mas não tem nada a ser seguido, não tem nenhuma regra a ser seguida. Então, existe sim uma questão, ele altera a estrutura das rimas, né? Porque ele não tem nada, não tem nenhuma regra a seguir. Ele tem rima, mas, tipo, uma hora rima, outra hora não, e tudo bem, entendeu? E esse é um poema modernista. Então, para falar a verdade, a questão aqui, ó, é na estrutura da rima que é mexida. Porque se eu for ver métrica, ele não quebra porque ele nem começa a usar. Ele começa a usar rima, mas ele não segue essa estrutura até o final. Existe uma quebra, né? Muita gente colocou linguagem de dicionário, mas ele altera o uso da linguagem de dicionário em algum momento? Em algum momento essa linguagem é alterada? O único momento que ele altera é quando ele coloca a palavra Xavier, só que ele ainda põe entre aspas ali, marcando para dizer que é proposital, que ele está fazendo isso para imitar a fala, certo? E também nem quebra a linearidade do discurso, porque se fosse isso, então ele teria que começar falando de um assunto e terminar falando de outro. Existe isso? Ele começa falando de um assunto, do nada ele muda de assunto e termina falando de outra coisa? Ou o discurso é linear, certinho? Ele fala do mesmo assunto do início ao fim? O que vocês acham? Ele é linear no discurso dele, porque ele fala do começo ao fim, a crítica. Daquele mesmo assunto, sim, certo? Sim. E não, nesse caso, qual que é a alternativa que faz mais sentido aí? Não sei não, professora. Mas é a questão da rima, porque ele começa rimando, certo? Mas ao longo das estrofes, se a gente vai perceber, ele não segue isso. Tem estrofe que nem tem rima, né? Então há uma alteração, né, no uso da estrutura da rima, né? Porque a rima, quando um poema tem rima, ele começa lá rimando e ele segue isso até o final e permanece com o mesmo com o mesmo modelo, né, nas outras estrofes. E aqui, não. O que acontece é que muitos poemas modernistas, eles nem rimam nada, nem tem essa preocupação. Aqui ele ainda começa rimando, só que ele quebra isso muitas vezes, não existe um esquema, né? Mas, de qualquer forma, eu achei bem complicado esse tipo de análise. Mas seria isso. E eu queria saber se ficou claro. Sim, ficou claro, sim. Ficou? Sim. Porque lá no aquele site onde algumas pessoas pegam respostas, tá dizendo que é linguagem de dicionário. Mas eu não consigo enxergar isso de forma alguma. Se alguém conseguir, me fale. Né? Como é que ele altera a linguagem do dicionário? Porque ele só altera uma vez. Aqui, ó. Na palavra Xavier, mas ele deixa isso marcado. E isso não quer dizer que no poema inteiro a linguagem do dicionário seja alterada, né? Até porque existe um vocabulário aqui explicando tudo que ele quer dizer, né? Pelo menos aqui no caderno do aluno. E depois pergunta, né, sabendo se tratar de um poema modernista, cujas características são a desconstrução e a subversão à sintaxe, descreva as impressões que o texto despertou em você. Então,
é muito pessoal, né? Sabendo que é um poema do modernismo, qual foi a sensação que você teve ao ler? Até porque a literatura permite isso, né? De causar sensações. Então, muito individual, mas queria ouvir de vocês algumas coisas, né? Qual foi a sensação ao ler? A minha sensação foi de que ele tava muito bravo com a galera. Só isso mesmo. Muito bravo? E quem mais? E você, Karina? Qual foi a sensação? Você havia falado um pouco dessa questão aqui, eu acho. Professora, desculpa, eu perdi. Eu fui atender a pessoa aqui, ó, ser humano. Não sou obrigada. Oi, professora, eu não pude vir pra sua aula, desculpa. Ok, depois vejo o vídeo. A Karina tava explicando. Karina, qual foi a sensação? Que você respondeu a essa pergunta já, por isso que eu tô te perguntando de novo, porque eu sei que você tem a resposta. Enquanto estava lendo, qual foi a sensação? Tá, a sensação de que ele tava falando... Não, perdão, me confundi. A sensação de que... Me perdi. O que você pensou na hora que leu? Além de, nossa, que poema difícil. É que as pessoas, elas não valorizam a própria cultura. Isso permanece até hoje, valorizam a cultura. Isso. Foi isso mesmo. Ok. Mas alguém poderia compartilhar a sensação que teve? Moisés tá aí, não tá? O Moisés entrou? Não lembro. Liliane, Marília, Anthony, Amanda. Mais uma pessoa aí, um voluntário para compartilhar a sensação. Para a gente finalizar essa parte, vamos lá? Marcos, Vinícius. Ninguém? Arthur, Richard, Isabela. Isabela, tá aí ainda? Isabela, Bispo? Tá sim, Pro. E você, Miriam, qual foi a sensação? O Wesley tá falando aqui de miscigenação cultural. Ok, tô vendo no chat. Ok, então tá. Vamos falar um pouquinho do formulário que eu vou enviar para vocês na próxima aula, tá bom? Só para ficar mais claro. O tema é modernismo, né? Não deixa de ser modernismo, só que vai ter um exercício lá sobre paródia. Eu sei que vocês já sabem o que é paródia, eu só coloquei alguns slides para a gente relembrar o que é e explicar como que vai ser o exercício, tá bom? Então, o que é paródia? Quem pode fazer a leitura aqui do texto? Eu posso ler? Ah, não. Pode. Ah, tá, beleza. Vai, Paródia Gabriel, pode ir, Gabriel. Ah, beleza. Paródia é a criação de um texto a partir de um... calma aí. Paródia é a criação de um texto a partir de um bastante conhecido, ou seja, como base em um texto consagrado, alguém utiliza sua forma e rima para criar um novo texto cômico, irônico, humorístico, zombeteiro ou contestador, dando um novo sentido ao texto. Parte da intertextualidade, a paródia é um intertexto, ou seja, é um texto resultante de um texto origem que pode ser escrito ou oral. Essa meu Deus, eu não sei falar isso. Intertextualidade também pode ocorrer em pinturas, no jornalismo e nas publicidades. Ô, Gabriel, então, assim, com as suas palavras, com base no que você conhece até hoje, como que você, e depois de ter lido esse pequeno parágrafo esclarecedor, como que você descreveria a paródia? Se alguém perguntasse, Gabriel, o que é paródia? Como que você explicaria? Para mim explicar o exemplo seria, um exemplo fácil seria, tipo, quando alguém pega uma música e faz uma versão zoando dela, brincando. Isso era bastante comum antigamente. Isso, exatamente. De paródia famosa e tal. Então eu tenho um texto, né? Um texto bem... aqui fala tem que ser de um texto conhecido, porque senão ninguém consegue reconhecer a paródia, né? Eu só consigo reconhecer quando eu
Quando o texto de origem é muito conhecido, né? Um exemplo, acho que nós trabalhamos isso ano passado, é aquele poema do Gonçalves Dias, aquele do romantismo. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se for ver quando chega no modernismo, o Oswald de Andrade faz paródia com esse poema. O Mário Quintana faz paródia com esse poema. Por quê? Porque é um poema extremamente conhecido, né? O Oswald faz falando de São Paulo, né? Assim, mas ele usa as mesmas rimas, as mesmas coisas. Como é que eu sei que é paródia? Por exemplo, como é que eu consigo fazer essa relação? Eu olho um texto e falo, isso aqui é uma paródia. Esse texto se parece com aquele. Quais são os elementos em comum que vocês acham que vai denunciar que tal texto é uma paródia? Ou algum elemento? Geralmente, música tem o mesmo ritmo, né? Mas em poema pode ter as mesmas rimas, pode ter o mesmo contexto, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo do poema. Quem conhece esse poema chamado Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade? Alguém já leu? Quem pode ler esse poema? O primeiro aqui, o Quadrilha. Oh, meu Deus. Aí vai ficar mais claro. Professora Anitta, quer ler? Anitta? Então, lê, Anitta. Aqui, ó, esse aqui, ó. Quadrilha. Então, peraí que eu tô machucando. Tá bom. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquina, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Liliane casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Ok, então eu tenho aqui uma situação. O que vocês enxergam dessa situação? Qual que é a situação desse poema? Assim, bem simples mesmo, só para a gente fazer uma reflexão. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha nem entrado na história. Então, o que aconteceu? Conclui uma palavra que todo mundo amava, se ferrou, bichinho, tadinhos. Um amava um e o outro amava o outro. Um desencontro total na vida, né? E se a gente for parar para pensar, geralmente é assim. Geralmente quem você gosta não gosta de você, gosta do outro, que também não gosta dele, mas gosta do outro. Não é meio que assim a nossa vida com relação a essas questões amorosas? Não acontece muito? Duvido que ninguém nunca gostou de alguém que não gostava de você, que gostava de outra pessoa. Duvido. Não, nunca? Gabriel? Oi. Aí ainda, Gabriel, o que você acha disso? Você tá falando sobre ser comum você gostar de alguém e a pessoa não gostar de você? Não é comum? Normal isso aí. Normal, né? Então ele retrata esses desencontros da vida e destinos, né? Como que a vida vai caminhando aí. Ok. E aí do lado tem uma paródia. A gente percebe que a paródia ela é maior do que até o próprio poema, mas fica muito perceptível que é paródia do texto do Carlos Drummond, né? E provavelmente tem uma crítica social. Bem bobinha, mas tem. Vamos fazer a leitura? Quem pode? Eu. Eu quem? A Miriam. Miriam, então faça a leitura, Miriam. Quadrilha sujeira. Da sujeira. João joga um palitinho de sorvete na rua. De Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo. Que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim.
que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de o quê? De De não não sei sei o quê. de não sei o que é na rua da Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de João Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. Poema de Ricardo Azevedo. Isso. Esse poema, eu posso considerar uma paródia do poema do Drummond? Pode. Por quê? Quais são os elementos em comum aí? O que me faz perceber que tem muita relação com o poema do Drummond? Rima, contém rima. Qual que é a rima? Não vejo rima. O que tem em comum nesse poema, que eu considero paródia, com esse outro aqui? O que me faz perceber? Quais são os elementos em comum que eles possuem? As pessoas. Isso, as personagens são as mesmas. Os personagens que tá no poema. O fato dele estar repetindo sempre a mesma coisa, de cada um tá jogando lixo na rua do outro. Isso. Então, é claro, né, que é paródia. E qual que é a crítica social aqui desse Quadrilha da Sujeira? Que não pode se jogar lixo na rua. Que cada um joga seu lixo e vai virando meio que uma bola de neve, né? Cada um joga um papelzinho na rua do outro, que também joga na rua do outro, e quando você vai ver, tá uma sujeira horrorosa, certo? Então é basicamente isso. Aí tem também uma história em quadrinhos aqui, que é pra gente finalizar, que também, eu não sei se dá para vocês lerem, eu tentei fazer o máximo possível. Me diz se dá ou não. Dá, Pro. Dá? Dá. Consegue, Gabriel, ler? Consigo. Você consegue fazer a leitura pra gente? Oi? Consegue fazer a leitura? Ah, claro. Começa da esquerda pra direita, né? Isso. Beleza. Aita. Esse é João, que descontava seu baixo salário em Teresa. Tá a mulher toda machucada. Uhum. Que aliviava sua baixa autoestima em Raimundo. Que se mordia de ciúme de Maria. Que judiava de Joaquim. Que maltratava Lili. Que amava a todos. João pediu demissão. Teresa arrumou emprego. Raimundo caiu no mundo. Maria caiu na vida. Joaquim tirou proveito da confusão. Enxotou Lili. E virou o dono da casa. Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha casa, que não tinha objetos, que não tinha sonhos. E graças a Deus não tinha entrado na história. E aí? É uma paródia também do texto lá do Drummond? Sim. E qual é a reflexão que eu posso fazer? Quais são os elementos em comum também que eu tenho com outro texto, e aí por isso eu considero uma paródia, ou seja, um texto intertextual com aquele? Ele trata dos mesmos personagens, ele vai meio que contando os acontecimentos da mesma forma do primeiro texto. Isso, e ele conta uma outra história, mas o nome dos personagens são os mesmos, e as coisas que acontecem, né, são semelhantes, né, a forma como acontece. Né, no final entra alguém que não tinha nada a ver com a história, né, enfim. Então isso é paródia. Tudo bem quanto ao que é paródia? Sim, sim. Porque Vou parar aqui para falar com vocês. No próximo formulário que eu vou mandar para vocês, eu vou pedir para que vocês façam uma paródia falando sobre os ideais modernistas. Então, precisa pegar um texto que seja conhecido e transformar numa paródia que trate das características do modernismo, né? Então, eu estava pensando em pegar um texto só para todo mundo fazer paródia, porque se vocês escolherem um texto que eu não conheço, por exemplo, como é que eu vou saber se é paródia, né? Então, eu pensei em duas coisas. Eu pensei ou nesse texto do Drummond,
da quadrilha, que a gente acabou de ver, ou eu pensei em pegar um pedacinho, o iniciozinho do hino nacional, né, que todo mundo conhece o hino nacional, para que vocês montem uma paródia em cima do hino nacional. E o que vocês preferem? O hino nacional. Oi? Então eu vou deixar as duas possibilidades. O hino nacional. Tá. Eu vou deixar as duas opções. Você pode escolher ou o hino nacional ou esse poeminha do Drummond, para montar uma paródiazinha em cima, certo? Só que não é qualquer paródia, não é falar sobre qualquer coisa, é falar de aspectos deste movimento cultural que a gente está estudando, o modernismo. Certo? Escolher alguma perspectiva e abordar isso, essa questão da nova poesia, etc., das críticas que eles fazem, ok? Essa vai ser a atividade da semana que vem, claro, vai ter mais um poeminha do Mário de Andrade para vocês analisarem, e ainda essa parodiazinha. Ok, gente? Ok. Ok? Então, hoje é isso, tá bom? E aí, então, na proposta, eu faço... Vou fazer deixar essas duas opções. Eu queria montar um mural no Padlet, para que vocês postem essas paródias. Para que também a gente tenha interação entre vocês. O que vocês acham? Achei legal colocar no Padlet. E aí depois a gente monta um muralzinho, igual a gente fez lá com os poemas do modernismo. Ok? Ok. Então, beleza, gente. Então, por hoje é isso. Obrigada pela presença. E até semana que vem.